São Marcos capítulo 13. Amém? Diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte ao templo, achavam-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai da que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: ei-lo aqui, o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais-vos de sobreaviso, tudo vos tenho dito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos das extremidades da terra, até as extremidades do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como
É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigia. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos: vigiai. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós louvamos o Teu nome na noite desse dia. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, ó Pai, de podermos ministrar a Tua palavra, Pai, de receber do Senhor esse vaso de instrumento para repassar à Tua igreja aquilo que o Senhor tem a nos falar. No nome de Jesus eu te peço que a Tua palavra alcance o coração dos Teus filhos, que ela os encontre férteis, ó Pai, para que possam produzir. No nome de Jesus eu te peço que todo levante e toda seta maligna seja repreendida e que nada venha atrapalhar, ó Pai, o Teu agir nesta noite. Sabemos que tudo podemos no Senhor, que é o Senhor que nos fortalece. No nome de Jesus Cristo oramos e confiamos no Senhor, que o Senhor falará conosco nesta noite. No nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido da igreja, talvez do cristianismo inteiro, né? Que é o sermão conhecido como sermão escatológico de Cristo. Nós temos esse mesmo texto referido em 3 evangelhos. Nós temos esses acontecimentos descritos por São Mateus no capítulo 24. Nós temos esse mesmo acontecimento escrito por São Lucas no capítulo 21. Então nós vamos ver aí essas 3 passagens falando a respeito da segunda vinda de Cristo. E eu quero nesse momento conversar com os irmãos um pouco a respeito deste assunto. Eu louvo a Deus porque aqui na nossa igreja nós não temos tido déficit em relação à palavra, porque o Senhor tem falado conosco, tem usado os seus filhos e tem nos instruído, seja eles na escola bíblica, seja na palavra do culto de domingo, nos estudos, né, do grupo familiar. E assim Deus tem falado conosco através dos estudos online. Mas nessa noite eu quero chamar a atenção para os irmãos para um texto que por muito tempo se falava muito, que era a volta de Jesus. E ultimamente nós temos vivido um déficit em relação a isso. Não digo a nossa igreja, como repito, glórias a Deus que o Senhor tem cuidado de nós aqui neste lugar. Mas eu quero falar com os irmãos. Eu reconheço que para muitos a interpretação desse sermão não é nada fácil. Isso se dá devido à variedade dos eventos que estão escritos e relatados em Marcos capítulo 13. E esses eventos que Jesus abrangeu ali, ele pode trazer uma série de interpretação, e de fato trazem, e eu quero trazer aqui nesse momento 5 possíveis interpretações que nós temos aí circulando mundo afora. A primeira delas diz respeito ao seguinte: todo o sermão trata da destruição de Jerusalém, acontecida no ano 70 depois de Cristo. Portanto, já se cumpriu totalmente, ponto final. Essa é a primeira interpretação. Na segunda interpretação, todo o sermão trata da destruição de Jerusalém, do início da igreja no dia do Pentecostes, e portanto, praticamente tudo já foi cumprido, restando apenas a consumação da pregação do evangelho no mundo. Na terceira posição nós temos: a maior parte do sermão se refere à destruição de Jerusalém, que já se cumpriu ali no ano 70 depois de Cristo. Porém, a última parte se refere especificamente à segunda vinda de Cristo, que ainda se cumprirá. Na quarta colocação nós temos o seguinte: todo o sermão trata apenas exclusivamente da segunda vinda de Cristo e do juízo final. E em quinto lugar, que eu confesso para vocês que é a posição que eu mais me associo e que mais me simpatizo,
é a seguinte: o sermão compreende o período desde a primeira vinda de Cristo, referindo-se à destruição de Jerusalém, até a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos, com o julgamento do mundo ou o juízo final. Como falei, essa é a visão minha, eu quero deixar claro. Nós temos uma corrente muito forte na teologia, que difere em alguns pontos disso, mas eu entendo, e estou deixando a minha posição, de que esse texto, o sermão, compreende a primeira vinda de Jesus, a destruição de Jerusalém e a segunda vinda com todos os seus adventos. Para analisarmos o conteúdo desse sermão, vamos utilizar o texto de Marcos, como a gente leu. Utilizando o texto de Marcos, analisando os demais textos, eu concluí que o texto de Marcos ele é mais simples de entendimento. Mas eu peço aos irmãos que em casa leiam Lucas 21 e Mateus 24, porque ambos os três textos eles vão se complementar. Vocês vão ver exclusivamente o livro de Lucas, que ele vai trazer alguns detalhes que os demais textos não trouxeram. E eu acho que é importante que os irmãos se atentem a isso. Primeiramente, vamos considerar o que mencionei, que esse sermão ele abrange a primeira vinda, a sua morte, sua ressurreição e a sua segunda vinda. Logo, vamos dividi-lo em três posições, três períodos que vamos abordar. Primeiro período inicial, que vai desde a sua primeira vinda até a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Segundo período, chamado de princípio das dores, abrange desde a destruição do templo até o início da grande tribulação. E o terceiro período, conhecido como grande tribulação, que terminará na segunda vinda de Cristo e o julgamento do mundo. Os irmãos estão me ouvindo perfeitamente? Estou com a voz bem rouca. Amém. Embora em alguns versículos existem profecias que se referem a dois períodos, podemos analisar o sermão escatológico aqui presente da seguinte forma. Marcos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver Jesus falar a respeito da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. 2. Versículo 5 ao 13, Jesus vai mencionar a respeito do princípio das dores. 14 ao 23, ele fala da grande tribulação. 24 ao 27, a segunda vinda de Cristo e o julgamento final. E o 28 ao 37, Jesus ele vai advertir os discípulos e nos traz uma advertência a respeito da vigilância. Ele nos exorta a vigiar. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Respondendo Jesus disse: Vê, não ficará pedra sobre pedra. Mesmo dividindo o sermão da forma apresentada acima, existem referências à destruição de Jerusalém e do templo em outras seções bíblicas, principalmente em profecias de duplo cumprimento. Ou seja, Jesus também usa a destruição de Jerusalém para tipificar os momentos associados diretamente com a sua segunda vinda. De forma resumida, podemos pontuar esses eventos da seguinte forma: Jesus fala da primeira destruição de Jerusalém após a sua vinda, aonde Jerusalém seria sitiada. E nisso podemos ver o espanto dos discípulos, porque esse cenário da destruição de Jerusalém ali era uma coisa assim fora de cogitação. Primeiro, Jerusalém naquela época ela estava sendo protegida por quem? Governada por quem? Pelos romanos. O Império Romano era muito forte. O Império Romano dominava aquela geração. Então assim, na cabeça ali dos discípulos naquele momento, quem poderia vir destruir Jerusalém? Então era coisa que não se passava pela cabeça de ninguém. Jerusalém seria destruída, a cidade seria queimada e a sua população dizimada. Esse evento seria o juízo de Deus sobre aquela própria geração. Após pouco mais de 3 anos de cerco, o exército invadiu Jerusalém e a destruiu. E estima-se que cerca de 600 mil pessoas foram mortas naquele advento. O templo foi destruído. Herodes
havia começado a reconstruir o templo, porque aqui nós estamos falando já do terceiro templo, do segundo templo, né, pastor? Perdão, do segundo templo. Primeiro templo, grande templo de Salomão, já havia sido destruído lá atrás, no ano 153 a.C., e agora nós temos o segundo templo que começou a ser construído no ano 19 a.C. Rei Herodes, ele não poupou recursos em ajudar na construção desse templo. Era uma construção realmente imponente, mas Jesus havia dito: não ficará pedra sobre pedra. Como aconteceu em 153 a.C., com Antíoco IV, mais uma vez o templo foi profanado e destruído. E até hoje existe lá em Roma o famoso Arco de Tito, erguido pelos romanos para comemorar esse evento, onde é retratado em ilustrações o próprio templo enquanto estava sendo saqueado. Dispersão. Os sobreviventes desse momento terrível seriam espalhados pelo mundo todo e ficariam dispersos. E nesse momento aqui, você vai ver que os judeus, eles se espalharam. Eles foram obrigados a fugirem para salvar suas vidas. Aqueles que sobreviveram se espalharam, e aí começaram a adentrar em outros países, outras nações. Jesus vai falar em Marcos 13:5 sobre o princípio das dores. Eu não vou ler novamente o texto, mas vai do versículo 5 ao versículo 13. E ele começa a enfatizar ali, quando ele começa o texto sobre os princípios das dores, ele começa com o seguinte detalhe: falsos profetas e falsos cristos. Ele começa trazendo ali o sermão sobre o princípio das dores, ele começa apontando que viriam falsos cristos e falsos mestres, falsos profetas. Apareceriam muitos que iam falar em nome de Cristo, quando não, afirmando serem eles mesmos o Messias. E esses conseguiriam enganar a muitos. A mensagem principal desses impostores seria que o fim do mundo chegou. Essas pessoas começaram a aparecer desde a época dos apóstolos e perduraram por toda a história do cristianismo. Então, Henrique Cristo não é novidade. Henrique Cristo é mais um dentre os tantos de centenas de milhares que já apareceram dizendo serem o Cristo ou falar em nome de Cristo. É significativo que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um evangelho falso nos últimos dias. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. Estamos vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, de um novo evangelho, de um outro evangelho, de um falso evangelho. A segunda vinda será precedida pelo abandono da fé verdadeira. O engano religioso vai estar em alta. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres. Vivemos hoje a explosão da falsa religião. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. O catolicismo romano também tem 1 milhão de seguidores. 1 bilhão de seguidores. O espiritismo kardecistas e os cultos afro-brasileiros proliferam-se cada dia. As grandes religiões orientais, como o budismo e o hinduísmo, amordaçam e trazem amarrado centenas de milhares de pessoas num berço de cegueira espiritual. Seitas orientais e ocidentais florescem a cada amanhecer. Os desvios teológicos gravíssimos, liberalismo, misticismo, sincretismo, os grandes seminários que outrora eram de teologia bíblica, que formavam teólogos e missionários, hoje são apenas mais um seminário liberal. Igrejas históricas se renderam ao liberalismo. Igrejas mortas na Europa, igrejas mortas na América, sem falar no Brasil, que tem sido um berço dessas doutrinas. Há aqueles que negam a ressurreição, dizem que milagres não acontecem. O misticismo tomou conta da igreja. A verdade é torcida,
distorcida e retorcida, mas nunca pregada. A igreja está se transformando numa empresa, o púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha, e o evangelho é um produto de consumo, da qual eu aqui estou falando, e vocês me ressarcem no final do culto. Guerras. Quando Jesus entra no princípio das dores, ele traz outra evidência. Ele fala a respeito das guerras. Um dos sinais da sua volta seriam as guerras. Mas talvez você possa pensar, Gesiel, mas sempre houve guerra. Realmente, sempre houve guerra. O mundo, ele é formado desde quando Caim matou Abel ali, sempre houve guerra. Mas ao longo da história, após a fala de Cristo, ali naquele momento, tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Nós estamos em 2024. Então, nesse período, após a fala de Cristo, pode-se considerar que a cada 13 anos de guerra, há apenas um ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente. Registra-se mais de 300 guerras desde então, nas formações de nações emergentes ou simplesmente na queda dos antigos impérios. A despeito dos milhares de tratados que temos de paz, os últimos 100 anos foram denominados século da guerra. Nos últimos 100 anos, morreram mais de 200 milhões de pessoas vítimas exclusiva das guerras. Segundo uma pesquisa, quase 50% de todos os cientistas do mundo, o que equivale a 500 mil profissionais, estão trabalhando e se dedicando em pesquisas de armas de destruição em massa. Quase 40% dos recursos das nações são colocados em pesquisas e fabricações de armas. Falamos de paz, mas gastamos com a guerra. Gastamos mais de $1 trilhão por ano, simplesmente com armas e guerras. Isso poderia resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública e da moradia do terceiro mundo, apenas com esse dinheiro. Aí você me pergunta, Gesiel, você está aqui com um discurso progressista, esquerdista? Não, eu estou apenas mostrando aquilo que os nossos olhos estão vendo e fazendo de conta que não enxergam. Porque isso aqui não é novidade, mas isso aqui tem sido deixado de lado. Gesiel, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Eu apenas quero recordar e rememorar com os irmãos que isso aqui está acontecendo desde aquele dia, e que Cristo, ele está às portas. O mundo está cercado e encharcado de sangue. Houve mais tempo de guerra do que tempo de paz. A Europa foi um palco tingido de sangue, de guerras encarnicentas. Na Primeira Guerra Mundial, cerca de 30 milhões de pessoas pereceram. Na Segunda Guerra Mundial, esse número dobrou, cerca de 60 milhões de pessoas morreram. Foi gasto mais de $1 trilhão. Falamos o tempo todo em armas atômicas, nucleares, químicas e biológicas. O mundo está em pé de guerra. Quando estou falando disso aqui, não me levem para o entendimento de que você não possa ter uma arma para se defender. Eu estou falando aqui de guerras que não têm fundamento. Guerras motivadas pela soberba, pelo orgulho, pelo egoísmo e pelo coração pecaminoso do ser humano. São guerras. Temos visto irmãos lutando contra irmãos, tribo contra as tribos. Se vocês olharem um pouquinho para a África, nós vamos ver tribo contra tribo na Albânia, Ruanda, Bósnia, Kosovo, Chechênia, Sudão, Oriente Médio. Me perdoe se eu não consegui falar essas palavras corretamente. São guerras tribais na África, guerras étnicas na Europa e na Ásia, guerras religiosas na Europa. A cada guerra erguemos um monumento de paz para começarmos outra batalha sangrenta. Desastres naturais, versículo 7, Jesus alertou: de 1890 a 1930 houve apenas 8 terremotos medindo 6,0 graus na escala Richter.
De 1930 a 1960 houve 18. De 1980 a 96, de 1960 a 79 subiu para 64. De 80 a 96 ultrapassou 200. O mundo está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. Desde o ano 79 depois de Cristo, no primeiro século, quando a cidade de Pompeia na Itália foi sepultada pelas cinzas de Vesúvio, o mundo está sendo sacudido por terremotos, maremotos, tufões, furacões, tempestades. Em 1755, cerca de 60 mil pessoas morreram por um terrível terremoto que assolou a cidade de Lisboa. Em 1906, um terremoto avassalador destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1920, a província de Gansu, na China, foi arrasada por outro terremoto. Em 1923, Tóquio foi devastada. Em 1960, o Chile tremeu. Em 1970, o Peru foi arrasado. Nos últimos anos, vimos tsunamis na Ásia invadirem através de ondas gigantes e devastarem cidades inteiras. O furacão Katrina deixou a cidade de Nova Orleans debaixo de água. Dezenas de outros tufões, furacões, maremotos, terremotos sacudiram os alicerces do planeta Terra, destruindo cidades e levando milhares de pessoas à morte. Só no século XX houve mais terremotos do que em todo o restante da história do planeta. Até onde se tem notícia, apenas no século XX houve mais terremotos e mais catástrofes da natureza do que em toda a história. A natureza está gemendo, entrando em convulsão. O aquecimento do planeta está aí para todo mundo ver. Jesus também nos alertou da fome. 733 milhões de pessoas passam fome todos os dias pelo mundo. Segundo dados do SOF, só em 2024, a cada 11 pessoas, uma passa fome. O número salta para 2,312 bilhões de pessoas quando se consideram pessoas que enfrentam insegurança alimentar. Isso aqui é desde os tempos primórdios, desde lá de trás. Os sinais estão cumprindo assim abertamente, claramente, para uma criança entender. E nós, como adultos, estamos fechando nossos olhos. A comparação do SOF de 2023 com o deste ano mostra que o quadro global praticamente não se alterou. Ou seja, a fome continua ali do mesmo jeito. A fome hoje, 2024, ela mata mais do que as guerras que estão em evidência. A fome é um retrato vergonhoso da perversa distribuição das riquezas, porém, alertada e ilustrada pelo próprio Cristo como um dos evidentes sinais da proximidade do fim. As pestes, versículo 11 do capítulo 21, vocês vão ver que é um dos detalhes que não vai estar em Marcos e nem Mateus, mas que Lucas trouxe. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Em 541 depois de Cristo, o mundo foi assolado pela praga de Justiniano. Em 1333, a peste negra. Em 1817, a cólera. Em 1855, a terceira peste. Em 1889, a gripe russa. Em 1896, a varíola. Em 1960, a febre amarela. Em 1918, a gripe espanhola. Em 1957, a gripe asiática. Em 1981, o HIV, até a presente data. Em 1968, gripe de Hong Kong. Em 2002, o SARS. Em 2009, H1N1. 2014, Ebola. 2019, Covid-19. Ou seja, desde o início, epidemias e pandemias têm assolado as nações. E isso eu estou falando em grande escala, porque quando a gente começa a analisar particularidades de
nações, de países, vocês vão ver que existem dezenas de outras situações, como por exemplo aqui na América, o caso da dengue, que só esse ano no Brasil ultrapassou 6 mil casos. Então assim, está desenfreada as pestilências, cumprindo também o que Jesus havia falado e relatado ali por Lucas. A perseguição da igreja, versículo 9 até o versículo 13. Jesus disse que os cristãos seriam perseguidos e que haveria grande ódio para com eles, sendo que muitos seriam levados à morte apenas por causa do nome de Jesus. Tais perseguições poderiam ser tão intensas que os próprios familiares ficariam uns contra os outros e os entregaria apenas por professarem o nome de Cristo. Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, no site dele, ele disse o seguinte: o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, e isso não é de agora. O mundo sempre odiou a Cristo e sempre odiará a Cristo em nós. O mundo jaz no maligno e o princípio das trevas é o Deus deste século. Governa este mundo tenebroso, atua nos filhos da desobediência e cega o entendimento dos incrédulos. Como Jesus é luz e sua igreja é luz, então as trevas odeiam a luz, porque sabe que não podem prevalecer contra ela. A fé cristã sempre esteve e ainda está sob ataque. Destacarei 4 evidências. Em primeiro lugar, a fé cristã está sendo atacada por uma onda de intolerância. A oposição ao cristianismo sempre existiu. No passado, os imperadores romanos crucificavam os cristãos, queimavam vivos fiéis e jogavam os crentes aos leões. Os cristãos foram vítimas de inquisições sangrentas e traições desumanas. Mais recentemente, milhões de cristãos foram mortos pelos movimentos fascismo, nazismo e outros ismos e ditaduras comunistas. Hoje, ainda cristãos são presos, torturados e mortos por religiosos radicais e ideologias comunistas. A perseguição contra cristãos atingiu níveis alarmantes em 2024, com quase 5 mil mortos em ataques relacionados diretamente à fé cristã. Revela o relatório da Lista Mundial da Perseguição 2024, divulgado pela organização Portas Abertas. O número de incidentes contra igrejas e instituições cristãs, segundo os dados, disparou. Houve um aumento de 7 vezes nos ataques de igrejas cristãs, católicas e protestantes, hospitais e casas de recreações. Além disso, o número de cristãos espancados ou ameaçados aumentou de 29.411 para 42.849 só no ano de 2024. Perdão. No site Gospel Prime, o professor Luiz Saião, ele observa que em nosso século, pela primeira vez, mesmo mediante a tanta perseguição e a tanta luta, o evangelho tem ganhado um espaço muito grande. E isso nós vamos adentrar agora dentro de mais uma observação que Cristo fez, que deveríamos nos atentar, que mesmo quando víssemos tudo isso, ainda faltaria uma coisa para que o fim acontecesse, que era a mensagem chegar a todas as nações. O evangelho de Jesus Cristo precisaria chegar a todas as nações antes que chegasse o fim. No mundo atual temos cerca de 7,7 bilhões, dados de 2020, irmãos. 7,7 bilhões de pessoas. O número total de idiomas é de 7.351. Os dados que veremos agora são de 2019. 5,6 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia completa em 694 idiomas. 805 milhões de pessoas têm acesso apenas ao Novo Testamento em 1.557 idiomas diferentes. 411 milhões de pessoas têm acesso a alguma parte da Bíblia em 1.129 idiomas. Inclui-se aqui o trabalho de evangelização realizado para comunidades surdas e deficientes visuais. Vamos ao resultado.
De acordo com essa informação, atualmente temos um total de 6,8 bilhões de pessoas no mundo que já tiveram acesso à Bíblia, em pelo menos 3.380 idiomas. Isso equivale a 89% da população mundial. Quer dizer que 11%, menos de 1 bilhão de pessoas, ainda não tiveram acesso ao Evangelho. E a Bíblia nos mostra, desde o primórdio, que a evangelização ela começa em Atos, você vai ver os apóstolos, e ela prossegue até chegar em mim e em você. E esse 1 bilhão de pessoas que faltam, talvez tenha alguma pessoa que está esperando a sua atitude para ser evangelizada. E você fala: nossa, Gisele, você acha que no Brasil tem pessoa que não ouviu falar de Cristo? É possível. Existe essa possibilidade. Embora sejamos um país cristão, o Brasil está ganhando um espaço e se tornando um país muito místico. Temos todas as outras religiões prevalecendo e o cristianismo tem sido enfraquecido. Muitos sabem falar de Jesus, muitos sabem quem é Jesus, muitos sabem a história ou o cinema a respeito de Jesus, mas muitos não ouviram e nem conhecem esse evangelho genuíno que a Bíblia nos relata. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Romanos 1:8. A fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 10:17-18. Veja também o que Paulo disse em sua carta aos Colossenses: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Colossenses 1:6. O interessante é que mesmo com todas essas coisas, Jesus alertou que ainda não seria o fim. Esse acontecimento seria como contrações de parto, e conforme o fim fosse se aproximando, essas contrações ficariam mais intensas. Por isso a expressão princípio das dores descreve perfeitamente esse período. E eu posso aqui fazer uso dessa expressão, porque realmente nós estamos gemendo como a mulher que está em trabalho de parto. A grande tribulação. Após todo esse advento, Jesus relata aos discípulos que ainda viria a grande tribulação antes do fim. Versículo 14 ao versículo 20. Apesar de Jesus também se referir ao cerco de Jerusalém, qual essa parte da profecia já se cumpriu de forma primária, incluiu aqui o abominável da desolação, período de grande aflição na Judéia e o surgimento de falsos profetas e Messias já naquela época. Jesus também se refere aos eventos do fim do tempo que antecederia sua segunda vinda, ou seja, é a tipificação de um período futuro. E essas mesmas profecias apontam para o advento para os adventos que ainda ocorrerão, como a grande tribulação e o surgimento do anticristo. Vejamos alguns pontos importantes. Abominável da desolação, citado pelo livro de Daniel, Jesus faz referência a 3 eventos distintos. Ele faz referência ao período de Antíoco IV, quando esse destruiu o primeiro templo no ano 150 a.C., a destruição de Jerusalém no período 70 depois de Cristo e o surgimento do anticristo no período da grande tribulação. Aqui a gente percebe que os 3 momentos que foram divididos aqui nesse sermão, o anticristo ele faz parte ali do último, do final desse momento. Nesse caso, essa profecia apresenta tripla aplicação. Todos os judeus conheciam a profecia do profeta Daniel sobre a abominação que causa desolação, ou seja, eles já estavam cientes e eram do conhecimento o que aconteceu com o templo de Salomão.
Então Jesus usa de novo essa mesma referência para mostrá-los que no final esse outro, no caso, abominante homem, faria novamente o que foi feito, tanto na primeira vez quanto na segunda vez. Porém, falando aos seus discípulos, Jesus explica que aquilo aconteceria novamente. E ainda fez uma terceira referência da mesma profecia, que será cumprida no período que antecede a sua segunda vinda. Segundo o apóstolo Paulo, ao se referir ao anticristo, essa figura escatológica irá se manifestar em um período de grande apostasia. Segundo Tessalonicenses 2, 3 ao 10. O que não é nenhuma novidade. Sofrimento nunca visto. Não podemos desconsiderar o tamanho do sofrimento enfrentado pelos judeus naquela época em que 600 mil pessoas foram dizimadas. E tampouco deixar de considerar o sofrimento causado por Adolf Hitler, quando o nazismo matou milhões de pessoas. A questão é que a grande tribulação, o sofrimento será muito, muito, muito maior do que esses adventos. Se você conseguir imaginar 600 mil pessoas sendo perseguidas e dizimadas, e milhões de pessoas morrendo em câmara de gás, e Jesus nos mostrar aqui que o sofrimento e a perseguição da grande tribulação será pior, é de arrepiar os cabelos, meus irmãos. Esse período será curto, porém não sabemos ao certo quanto tempo ele durará. O que sabemos é que o Senhor, pela sua misericórdia, conforme Marcos 13, 20, abreviará esses dias por causa de mim e de vocês, por causa dos seus eleitos. A igreja, embora exista um entendimento entre muitos cristãos de que a igreja não passará pelo período da grande tribulação, tal entendimento não é encontrado no sermão escatológico de Jesus, bem como não possui fundamentação sólida nesse ensino bíblico. Ou seja, em seu sermão, Jesus afirma claramente que a igreja passará por esse período e que será um momento muito difícil para os cristãos. Obrigado. Onde só irão perseverar aqueles que são verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, para saber, os eleitos. A partir do versículo 24 até o 37, ele vai deixar isso bem evidente, irmãos. Após o período da grande tribulação, Jesus afirma que ocorrerá a sua segunda vinda, em Marcos 3, 24. Esse momento será de grande alegria para a igreja e de um grande terror para os ímpios. Nesse período, o anticristo e seu sistema estará exercendo domínio mundial e perseguindo violentamente a igreja. Porém, Jesus afirma que por causa dos eleitos, esses dias foram abreviados. O apóstolo Paulo descreve o fim do período da grande tribulação, com Cristo matando o anticristo com o sopro de sua própria boca. 2 Tessalonicenses 2, 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Jesus também esclarece que esse momento será visível a todos, pois ele virá com grande poder e glória, cujo mundo não resistirá, sendo que o sol escurecerá, a lua não brilhará, as estrelas cairão e as forças dos céus serão abaladas. Então ele enviará seus anjos e reunirá todos os escolhidos. Sobre esse momento, Paulo afirma que o Senhor descerá do céu com grande brado, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Cristo então reunirá os seus, julgará o mundo e destruirá Satanás e seus anjos em condenação eterna. Embora muitos falsos profetas já tentaram marcar a data da volta do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo evidenciou que esse momento pertence unicamente ao Pai, e apenas o Pai o conhece. Para concluir, quero deixar aqui as palavras do apóstolo Pedro, que diz o seguinte, em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: o dia do Senhor virá como ladrão de noite,
no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Gesiel, onde é que você quer chegar trazendo todas essas informações? Eu quero chegar no seguinte ponto, irmãos. Se eu sou um eleito e você é um eleito, e nós não temos parado para pensar nisso aqui, tem alguma coisa que está errada conosco. Alguma coisa está fora do caminho. Porque você como eleito e eu como eleito, observando o que o apóstolo Pedro nos relata, ele diz: mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nós ansiamos por esses acontecimentos. Nós não fugimos e nem tememos a grande tribulação. Nós, como cristãos eleitos no Senhor, nós temos, conforme o Kelly trouxe na sexta-feira, nós temos o dever de levantarmos pela manhã e perguntar: Senhor, é hoje? É hoje que o Senhor vai me buscar? É hoje que o Senhor vai surgir nas nuvens com um grande alarido, com grande voz? É hoje, é chegado o seu dia? Eu estou preparado? Senhor, não me deixe esquecer de Ti. Isso foi mencionado e foi relatado, foi tratado na sexta-feira no grupo familiar. Nós como cristãos, nós como eleitos, nós precisamos entender que isso aqui tudo está para se cumprir, os finais, os finalmente. Jesus, ele está à porta. Jesus está voltando, igreja. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos o ministério, nós não entendemos o ministério de Jesus Cristo. E é uma das teorias que eles mais tentam corromper e destruir, é de que Jesus voltará. Ele voltará, irmãos. Você talvez fala: minha mãe sempre disse que Jesus ia voltar, não voltou. Minha avó dizia que Jesus ia voltar, não voltou. Mas observando todos esses adventos, irmãos, não há praticamente mais nada que falta se cumprir. Considerando esses fatos numéricos e considerando o Evangelho alcançar todas as nações, 1 bilhão de pessoas, na era que nós estamos, na era digital, pode ser alcançada enquanto eu estou falando com vocês. E se isso é aquilo que falta para que o Pai envie os anjos a buscarem seus eleitos, isso pode acontecer em 1 minuto, ou isso pode acontecer daqui a 1000 anos. Acredito eu que não, que nós estamos realmente vivendo a última era. Eu, Gesiel, talvez não veja esse acontecimento. Talvez nenhum de nós aqui vamos passar pelo arrebatamento. Talvez o Senhor venha buscar um a um pessoalmente, através do curso natural da vida, que é a morte. Mas uma coisa é certa, que Ele está vindo e que Ele voltará, irmãos. Então, façam o que tem que ser feito. Façam o ID do Senhor. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. A eleição não pertence a você. A eleição não pertence a mim. Nem eu nem você sabemos quem são os eleitos. A nós cabemos apenas a responsabilidade do ID, de pregar o Evangelho. Porque não sabemos quais dessas pessoas o Senhor elegeu. E não sabemos quando esses acontecimentos se findarão, o momento da volta de Cristo. Então, que o Senhor Jesus nos coloque de pé e nos fortaleça a caminharmos nessa perseverança de que o céu está chegando, que o céu está próximo, que Jesus está às portas, que a todo momento o nosso coração se volte ao Senhor, que a todo momento olhemos para dentro de nós mesmos e nos convertemos, nos arrependermos, porque o Senhor está voltando. Jesus vem, irmãos. Ele está chegando. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Eu peço perdão aos irmãos pelas crises aqui. Que o Senhor nos dê graça.
Soberano, eterno, maravilhoso Deus, louvamos o teu nome, agradecidos e contentes, ó Pai, porque o Senhor nos deu graça. No nome de Jesus Cristo te pedimos, ó Pai, perdão pelas nossas falhas. E te peço, ó Pai, que no nome de Jesus o nosso coração se atente para a tua volta, para a tua chegada. No nome de Jesus, que o Senhor não nos pegue desprevenidos. Que todos nós aqui presentes hoje e aqueles que vão ouvir essa mensagem através das redes sociais, Pai, que nós venhamos ser encontrados preparados, prudentes, para entrarmos na boda do Cordeiro. No nome de Jesus é o que te pedimos, Senhor. Amém.